Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Estarei lendo Isaías 65 e diz assim: Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita, povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, e dizem: Retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim. Deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, para lhes, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas nos seus seios. Assim diz o Senhor. Como quando se acha mosto no cacho de uva, diz: não desperdiceis, porque tem bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que não destrua a todos. Até aqui, né? Porque é muito longa essa leitura, muito extensa, né? Tem aí 25 versículos. Mas glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por ter nos acordado, né? Para a gente receber esse alimento, esse café da manhã tão precioso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vigor para nós. A palavra de Deus é como comida, né? Traz proteínas, né? Vitaminas para nós. A nossa alma precisa muito se alimentar da palavra, né? Então, aqui Deus, ele concede as suas bênçãos aos seus servos, né? Promessa de bênçãos, mas antecedendo o conserto, né, gente? Se não tiver conserto, o Senhor, ele tarda suas promessas, suas bênçãos, né? Então, a palavra de Deus sempre vem falando para nós de consertar a vida, de endireitar os nossos caminhos, né? Porque não tem como, né? Ele diz assim, que não tem como colocar vinho novo em odres velhos, né? Mas se coloca vinho novo em odres novos, quer dizer, a gente precisa nascer de novo, né? Se consertar para que o novo, que é o Espírito Santo, ele venha habitar dentro de nós e assim ambos se conservem, né? Deus nunca vai habitar num homem velho, né? Velho assim não de idade, mas velho de natureza espiritual, né? Porque o homem velho, ele tem que nascer de novo, né? Um homem velho, um ser humano velho, seja homem ou mulher, precisa nascer da água do Espírito, né? Senão o Senhor Jesus, ele não derrama o Espírito Santo dentro da pessoa. Pode questionar, pode falar, debater,
mas o Espírito Santo ele não habita no odre velho. A gente precisa nascer da água do Espírito para depois o Senhor habitar dentro da gente, né? Ele não quer ficar de fora, rodeando. Ele quer entrar dentro, né? Glórias a Deus. Então, a gente vê que a palavra do Senhor, ela quer nos iluminar, né? Dirigir nós, ela quer, quer mostrar o caminho para a gente, o caminho certo, né? Então, e aqui nessa palavra que a gente leu, está dizendo assim, ó, eu fui buscado dos que me não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, e eu disse, eis-me aqui. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que aconteceu? Cabe a nós, né? Sempre eu digo isso, né? Que maravilha, né? Que nós não conhecia Deus. Era só o povo de Israel, né? E, e a gente viu que a mulher cananeia, o Cornélio, eles também não eram povo de Deus, né? Era de nações diferentes. E nós também. Então aí o Senhor falou assim, ó, eu fui buscado dos que me não perguntavam por mim, e eu fui achado daqueles que me não buscavam, né? Então o Senhor viu que o povo de fora estava buscando ele mais do que o povo de Deus, né? E Raabe também não era povo de Deus. Raabe fazia parte do povo de Canaã, um povo, né, terrível. Mas ali tinha uma pessoa, né, pelo menos um, né? Assim também como Sodoma e Gomorra, tinha Ló e a família dele, né? Assim como no mundo também, quando Deus ia destruir o dilúvio, tinha lá Noé e a família dele, não é verdade? Então, o Senhor, ele disse assim, eu fui achado daqueles que não me buscavam, um povo que não chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui. Então, Senhor, graças a Deus, pela tua bondade e misericórdia, nos alcançou, né? Ele, então, por isso que o Evangelho, ele tem que ser espalhado pelos quatro cantos da terra, porque tem pessoas, né? Lá na tribo dos índios, lá na China, na África, sempre vai ter alguém, né, que vai aceitar o Evangelho do Senhor Jesus, né, que vai receber com carinho, com amor, com dedicação, né, vai receber, vai ser transformado, né, nas prisões, sabia que também nas prisões, ali tem pessoas que buscam a Deus, né, tem pessoas arrependidas, mas os pecados foram tão graves que eles nem podem sair mais de lá. Tem pessoas que vão morrer na prisão, mas sabia que tem muitos que recebem o evangelho lá dentro e são salvos, né? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Então a igreja do Senhor, ela é formada assim, um pouco aqui, um pouco lá, né? E o Senhor tem pessoas, né, nos quatro cantos da terra, graças a Deus. Como ele disse aqui, ó, uma nação que não me buscava, um povo que não me chamava, né? Mas eu encontrei povo que estava clamando por mim e eu disse assim, eis-me aqui, né? Que bênção, né, gente? Então, mesmo que a pessoa ela não está firme, ela não está perseverando, mas clama ao Senhor, clama a Deus para ver. Ele vai dizer assim, ó, eis-me aqui, né? Como Deus é pronto para salvar e perdoar e transformar vidas. Ele nunca vai dizer, eu não vou te ajudar, né? Não quero saber de você, não. Ele vai dizer, eis-me aqui, né? Uma pessoa que busca, uma pessoa que clama, ele nunca vai dizer não.
né? Ele sempre vai estar pronto ali para ajudar. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Pois é isso, né? É Deus estendendo a mão, Deus ajudando. Ajudando quem? Uma nação rebelde, um povo que não queria saber dele. Até hoje, né? Até hoje o povo de Israel não quer nem saber de Deus. Quer dizer, nem todos, né? Como eu disse. Mas foi por isso que ele estendeu a salvação a toda a humanidade, né? E ele falando aqui, ó, eu estendi a minha mão todo dia para esse povo rebelde, né? Caminhando por caminhos que não é bom, segundo os seus pensamentos. Então, gente, olha que Deus, ele fica observando tudo isso. Hoje em dia a gente vê que tem câmeras no mercado, tem câmeras, né, nas lojas, nas ruas, câmeras, né, filmando tudo. E a gente vê que Deus, ele contempla todos os nossos passos, né, nossos caminhos, né, e ele vê tudo, né. E aqui a gente viu que ele estava falando que esse povo, ele estendia as mãos todo dia para abençoar. E mesmo assim o povo andava segundo os seus próprios pensamentos. Quer dizer, coloca uma coisa na cabeça e vai fazer aquilo que colocou na cabeça, né? Só que tem uma coisa, o inimigo ele sempre coloca a coisa na cabeça da gente. Mas a gente não tem que ficar obedecendo nossos pensamentos, nossos planos. Será que esses pensamentos veio do Senhor? Será que esses planos veio mesmo do Senhor, né? Porque a nossa mente, gente, a nossa mente ela recebe muitas coisas. A nossa mente ela cria tantos pensamentos, né? Tem pensamentos que são criados, tem pensamentos que são impulsionados por Satanás, né? E a gente tem que sempre estar orando, pedindo para Deus dar discernimento, porque um pensamento impulsionado, ele pode fazer a gente cometer atos que desagradam ao Senhor, né? E aqui a gente viu que ele falou assim: esse povo caminha por caminhos que não é bom após os seus pensamentos. O povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre pedras, sobre tijolos, fazendo o quê? Né? Fazendo aqueles rituais nas esquinas, nos jardins, nas encruzilhadas, né? Fazendo feitiçaria nas sepulturas, né? Passando a noite em lugares escuros, secretos, fazendo abominação diante de Deus, pensando que Deus não está vendo, né? Quantos fazem maldade na beira das cachoeiras, nas matas virgens? Quantas pessoas vão para o cemitério? Está escrito aqui, ó, né? Fazendo, sentando junto às sepulturas, passando a noite junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Faz aquelas coiseiras, aquelas farofas, aquelas comideiras, né? Comendo isso nos vasos, né? Então, nos seus vasos. Então, a gente tem que saber que o vaso, que é o nosso corpo, não é feito para imundícies, mas sim para santificação, que na verdade não é nosso corpo, o corpo é de Deus. Nunca foi nosso, nunca, nunca, desde a geração nunca foi nosso. O corpo que a gente está nunca foi nosso, de jeito nenhum, né? Então o Senhor está dizendo aqui, ó, essas pessoas fazem isso e ainda fala que é mais santo do que os servos de Deus. E o Senhor diz assim que essas pessoas
irrita ele todo dia. É como um fumo no nariz dele ficar ardendo diante dele, né? Então, gente, olha aí. Será que nós estamos desagradando o nosso Deus com nossas atitudes, né? Às vezes, para servir a Deus, não dá. Não dá para ir na igreja, não dá para louvar a Deus, não dá para ler Bíblia, não dá para cantar hino, não dá para fazer nada de agradar a Deus. Mas passa a noite inteira em lugares secretos, achando que Deus não está vendo. Passando a noite inteira, né, assistindo coisas horríveis, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor, comendo coisas impuras. Quantas pessoas estão doentes porque comem coisas impuras, né? O Senhor diz assim, ó, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, né? Comendo tudo que aparece, não tá nem aí, né? Não ora para comer, né? Dá problema aqui, problema ali, no organismo. Quantas pessoas têm vermes no organismo, quantas pessoas têm problemas, não porque é natural, mas porque vai buscar coisas. Não tá nem aí, não tá nem aí, sabe? Do que vem, vai, manda para baixo, né? Então, tudo, até nosso alimento, a gente tem que agradecer a Deus, pedir para que Deus venha santificar, purificar, né? Para que a gente também não seja contaminado com as coisas espirituais que vêm na comida, né? Porque tem muitas comidas que a gente compra e a gente não sabe a procedência, né? Por isso que a gente tem que orar ao Senhor, né? Por todos os alimentos, seja de beber, seja de comer, de vestir, tudo, né, gente? Nossa vida sempre tem que ter Deus em tudo, nosso Salvador, né? Glória a Deus. Aí, o Senhor diz assim, eis que está escrito diante de mim, não me calarei. Mas eu pagarei, sim, deitar-lhes a recompensa nos seus seios. Então depois fica aí reclamando da vida, né? Reclama daqui e dali, sabe por quê? Porque Deus deu a recompensa para cada um, né? Se nós plantarmos a obediência, com certeza a gente vai receber de Deus as beneficências, né? Que Ele tem com abundância para dar para a gente. Mas se a gente pegar e endurecer o coração, nada a ver, né? Nada a ver, e continuar sujando os vasos de Deus, que é o nosso corpo, também vai ter a recompensa. O Senhor acabou de falar aqui, ó, deitarei no seu seio a recompensa. Né? Gente. E o Senhor disse que está escrito tudinho diante dele. Está escrito todo o nosso gesto, nossa vida, está tudo escrito diante de Deus, as nossas ações, né? Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer coisas boas, né? Vamos tratar bem do nosso corpo, vamos tratar bem do nosso próximo, né? Vamos buscar o Senhor, né? Mesmo que a gente não é israelita, não é judeu, mas está escrito aqui, ó, eu fui buscado de um povo que não era meu povo, né? Eu fui buscado daqueles que me não buscavam. Que coisa mais linda, né? Nós temos o privilégio agora de estar com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, Deus da verdade, o nosso Salvador, o nosso Remidor, nosso Perdoador, né? Essa palavra de hoje que o Senhor deu para nós meditarmos e se alimentar, né, da palavra de Deus. Olha, gente, esse capítulo é muito maravilhoso. Leia quando você tiver aí o tempo, né, um tempo bom mesmo, que você vai ficar em paz. Você pega a palavra de Deus, você lê capítulo 65 de Isaías, você vai ver que tremendo. Na verdade, nem sei qual é a mais tremenda, é todos maravilhosos, né? Deus te abençoe, abençoe seu dia, seu trabalho, sua família, sua igreja,
seus pastores, né? Seu cônjuge, seja tudo abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém. A paz.